Olá, boa tarde. Terça-feira, 22 de novembro. Eu gostaria de abrir o NT Sul de hoje mandando um abraço bem apertado para o senhor Ângelo Belo e para a esposa dele, a dona Dione Belo. O seu Ângelo esteve aqui na TV Cachoeira hoje de manhã e trouxe tanto carinho para nós que eu não poderia deixar de agradecê-lo aqui no ar. Eu acredito que, de verdade, viu, que o nosso mundo precisa de mais carinho. Às vezes um aperto de mão, um olho no olho, transmite tanta coisa boa, não é mesmo? E a gente muitas vezes deixa passar despercebido essas coisas. Seu Ângelo e dona Dione, muito obrigada pela companhia de vocês todos os dias. E por falar em sentimentos bons, atitudes boas, nada melhor que se reconciliar com alguém que a gente tenha brigado por algum motivo, não é mesmo? Ontem em Porto Alegre teve início a Semana Nacional de Conciliação. O objetivo é resolver processos judiciais com mais agilidade. No Rio Grande do Sul, 19 locais estão recebendo as rodadas de negociação do mutirão. As lágrimas no rosto de Camila são de preocupação. Por falta de pagamento, ela e o marido podem perder a casa financiada pela Caixa Econômica Federal. Por isso, buscaram, por meio da conciliação da Justiça Federal, um acordo junto ao banco para quitar a dívida. Eu me desempreguei e daí, como eu não faço parte do arrendamento, que tem uma cláusula de desemprego, caso ela se desempregasse, mas ela agora está autônoma, daí tem esse seguro que cobre algumas prestações. Como eu não sou vinculado ainda, daí não cobriu as prestações com o meu desemprego. As audiências acontecem de forma simultânea no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania da Justiça Federal. São 4 mesas de negociações conduzidas por conciliadores voluntários. Ao longo desta semana, a Justiça Federal em Porto Alegre vai realizar mais de 200 audiências. São rodadas de negociações envolvendo principalmente matérias como financiamento estudantil, financiamento habitacional, multas aplicadas pelo Inmetro e seguro-desemprego. O mutirão faz parte da 11ª Semana da Conciliação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Mais de 2.500 processos judiciais da região sul do país entrarão em pauta. Nós temos conciliações aqui durante o ano todo e nesta semana ela é condensado o número de audiências para servir de um chamamento maior à população para tentar demonstrar também a importância que tem a conciliação, seja para a justiça, seja para as partes. Para a Caixa Econômica Federal, uma das principais autoras e demandadas dos processos judiciais, a conciliação é a melhor forma de chegar a um consenso. É um processo que, em regra, ele se arrastaria por meses ou anos e com a conciliação ele se abrevia, seja do lado da Caixa como ré, seja do lado, se espera, da Caixa como autora. No final da audiência, a Camila e o marido chegaram a um acordo favorável com o banco. No lugar do choro, um sorriso e a sensação de alívio. Podia ter sido um pouquinho melhor, assim, né? Tendo em vista o projeto que a gente participa, que é um projeto para pessoas de baixa renda, mas acabou sendo satisfatório. 12:04 agora pelo horário de Brasília. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook, é só acessar a nossa página, facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e interaja com a gente. Ontem nós noticiamos aqui o tombamento da Fazenda Tafona. Segundo bem de Cachoeira do Sul, reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado. O primeiro foi a Ponte de Pedra e o terceiro deve ser o Chateau-d'Eau. O Chateau-d'Eau, popularmente chamado de Castelo de Água, é o mais jovem monumento do sítio histórico cachoeirense e incontestavelmente o mais popular. O cartão postal do município, junto da catedral, figura no brasão da cidade e por isso está ganhando toda a atenção e dedicação. O processo de restauro está revelando cada detalhe que o tempo estragou e algumas pinturas acabaram escondendo. E mais, o ponto turístico deverá ser tombado em seguida. Quem garantiu o tombamento foi o secretário estadual da Cultura, Vitor Hugo Alves da Silva. Confirmo, o Chateau-d'Eau é um processo que já está, do ponto de vista técnico, bem instruído, ele já está em condições de ser finalizado, mas a minha decisão política, eu ajustei isso com o governador Sartori, é que nós vamos aguardar que seja concluído o processo de restauro
que está passando pelo Chateau d'Eau. Aquela é uma iniciativa da Corsã, não é da Secretaria da Cultura. Quem está restaurando é a Companhia Rio-Grandense de Saneamento. Nós temos dialogado com a Corsã e a nossa vontade é, assim que a obra de restauro esteja finalizada para ser entregue à sociedade aqui de Cachoeira do Sul, aí nós vamos então fazer o ato junto de tombamento, grifando também a inserção do Chateau d'Eau no rol de edificações que sejam integrantes do patrimônio histórico aqui do nosso estado. Previsão de data para isso? Depende do restauro, mas seguramente primeiro semestre de 2017, eu espero que até antes, no começo do verão de 2017, estejamos aqui de volta. Início do ano de 2017. É o que garante o gerente administrativo da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Moisés Calegari. Por telefone, o gerente contou que o contrato com a empresa vai até maio, mas que antes disso, em fevereiro, pretende que o ponto turístico esteja aberto para visitação. Isso tudo porque a conclusão da obra depende da restauração da parte hidráulica. O gerente ainda garantiu que a inauguração da iluminação deve ocorrer em dezembro. Lembrando que a gente está ao vivo pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tem gente já interagindo conosco aqui. O Valtair Gonçalves está dando uma boa tarde para a gente. Ele está assistindo de Maringá, no Paraná. Um abraço para você, muito obrigada. Para a Loreci também, que está sempre acompanhando o NT Sul aqui pela internet. A seguir, o DAER deve abrir licitação para a construção de uma nova ponte no Passo da Areia, aqui em Cachoeira do Sul. O engenheiro anunciou ainda para esta semana o início do conserto da ponte sobre o Arroio São Nicolau na estrada do Jiribá. O investimento deverá ser de cerca de R$30 mil. O DAER cogita ainda a implantação de uma nova ponte aqui na estrada que permita a passagem de equipamentos agrícolas. E ainda hoje, o pacote com 40 medidas proposto pelo governador do estado, José Ivo Sartori. Várias entidades gaúchas podem ser extintas, entre elas a TVE, nossa parceira. A intenção da medida é enxugar os gastos do estado. Cerca de 2.000 servidores podem ser demitidos. Agora, 12:08, nós voltamos em instantes. Estamos de volta ao vivo, obrigada pela sua interação no Facebook. É só acessar a nossa página, viu? facebook.com/TV Cachoeira. Eu queria mandar um abraço aqui para o pessoal que está interagindo com a gente na página. Valtair, que eu já falei agora no outro bloco. O Celso Schmidt diz parabéns, jornalismo de cachoeirense de primeira. E a Luciana Machado Santos dando boa tarde pra gente. Obrigada pelo carinho e a interação de vocês, viu? Finalmente, o DAER deve abrir licitação para a construção de uma nova ponte no Passo da Areia, aqui em Cachoeira do Sul. E mais, deve iniciar ainda esta semana o conserto da ponte do Jiribá. Há 1 ano e meio que o trânsito está assim, em meia pista, o DAER planeja abrir uma licitação. O engenheiro Rogério Brasil Hubert assumiu o cargo no Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, o DAER, há mais ou menos 30 dias, e anunciou abrir em seguida o edital para a construção de uma nova ponte no Passo da Areia. Segundo o engenheiro, a ideia é que ainda no primeiro semestre de 2017, a nova ponte seja concluída. O engenheiro anunciou ainda para esta semana o início do conserto da ponte sobre o Arroio São Nicolau na estrada do Jiribá. O investimento deverá ser de cerca de R$30 mil. O DAER cogita ainda a implantação de uma nova ponte aqui na estrada que permita a passagem de equipamentos agrícolas. Em Cachoeira do Sul, a terça-feira é de sol com algumas nuvens. Não chove. As temperaturas ficam entre 14 e 26 graus. A quarta-feira será de sol com nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Não chove. As temperaturas ficam entre 15 e 27 graus. Na quinta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há possibilidade de chuva. Mínima de 17, máxima de 29 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Um ar mais seco cobre o Rio Grande do Sul nesta terça-feira e proporciona um dia de tempo ensolarado com períodos de céu claro em algumas regiões. Com o ar seco, a temperatura tende a se elevar ainda mais durante a tarde. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus.
Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 26. Em Passo Fundo, no norte do estado, também 26 graus. Em Santa Maria, na região central, 24. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 22 graus. Desde outubro, está disponível para download no Google Play, portanto, para Android, o aplicativo Cieólica M. O primeiro aplicativo desenvolvido no campus da UFSM, aqui de Cachoeira do Sul, foi criado por um professor que está concluindo seu doutorado em design na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com o app, é possível fazer simulações que mostram o valor do investimento de um gerador eólico e o retorno financeiro ao suprir a necessidade elétrica de uma residência ou comércio. Veja só. E é ele, o professor Júlio Pires, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade Federal de Santa Maria, do campus Cachoeira do Sul, que desenvolveu esse aplicativo durante o período de estudo do seu doutorado na URGS. Professor, como foi o estudo desse aplicativo e como que está sendo a resposta? Boa tarde. Boa tarde. Bom, esse é um aplicativo que é um produto desenvolvido especificamente na pesquisa que eu faço de doutorado na URGS. Eu faço doutorado, sou aluno na URGS e sou professor aqui na UFSM. Então, é um resultado, faz parte do resultado dessa pesquisa de doutorado. O nome do aplicativo é Cieólica, né, que é Sistema de Informação para Geração de Energia Eólica. Ele é basicamente um sistema de informação que está em duas plataformas, né? Está sediado na internet, é um aplicativo web-based, que a gente chama, e tem também um aplicativo para celular, para smartphone, que a gente fez, a princípio, a programação para a plataforma Android. Então, ele está só nessa plataforma por enquanto, mas já está disponível para download. Esse para download já tiveram 34 downloads desde o iniciozinho de outubro, que quando ele ficou disponível. Ele não precisa da internet estar conectado para estar funcionando. Sim, ele não precisa. A diferença desse aplicativo, que é para smartphone ou tablet também, né, desde que tenha o sistema operacional Android, ele funciona offline. Então, o aplicativo que está na internet é preciso conexão porque ele está sediado num servidor da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é óbvio que ele funciona no browser, no navegador do usuário. Esse sim, mas o de smartphone não. Tu baixa ele para o smartphone ou para o tablet e ele vai funcionar normalmente com as mesmas funcionalidades do aplicativo da internet. Inclusive, o sistema ele informa ali o valor de uma pequena turbina, por exemplo, para suprir a necessidade da demanda de uma residência média, né, no Brasil. E o usuário pode selecionar essa turbina e selecionar os equipamentos elétricos que ele tem em casa, saber qual a necessidade de energia que ele tem e o que essa turbina vai suprir, quanto por cento ela vai suprir dessa energia e o retorno financeiro também e o quanto ele deixa de emitir de CO2 na atmosfera também. O sistema também prevê isso, né? Então, os benefícios são dois. Primeiro, para o usuário, ele vai ter um benefício financeiro, ele vai deixar de pagar uma parte de conta de luz depois de um tempo. E para o meio ambiente, o benefício é que é menos gás carbônico na atmosfera. Como você falou também, no sistema para computador, para notebook, mais de 1.100 pessoas já usaram o aplicativo, já fizeram algum tipo de consulta desde o início do ano, em março, quando ficou disponível nesse sistema. Para você, assim, a viabilidade, a resposta desse trabalho, como que está sendo? Está sendo boa. A gente, assim, quando nós desenvolvemos o trabalho, eu falo nós porque a minha orientadora, claro, ela está nesse trabalho junto, né? E a gente tem um bolsista, enfim, lá na URGS, ele nos ajudou bastante também. A gente não esperava, a gente não tinha ideia de quantos acessos teriam. Só depois de ele estar disponível para a população em geral é que a gente pôde ver. Nós montamos, inclusive isso está na pesquisa também, um programa de divulgação. Então, o Cieólica ele tem uma página no Facebook, em rede social, né, no Twitter também. Além disso, a gente fez contato com entidades que lidam com energia eólica no Brasil. E quem está assistindo, como que faz para acessar o Cieólica? Bom, de várias maneiras. Primeiro, pode digitar www.ufrgs.br/Cieólica
ou digita na página de busca, pode ser no Google, por exemplo, se eólica. Aí o primeiro resultado que aparece ali é a nossa página. Então já é possível entrar e fazer uma simulação, enfim, interagir com o sistema para obter informações e se beneficiar disso. Não precisa de cadastro nem nada, o acesso é livre. Não finalizei, a ideia a princípio é finalizar talvez para o final desse ano ainda. Então a gente está obtendo resultados de um questionário que foi feito, inclusive quem acessa o Ceólica pode responder o questionário, tem um link ali. E daí a gente vai vendo qual o perfil dessas pessoas, o que elas pensam sobre isso, se elas conseguiram entender 100% do aplicativo, se elas pensam, depois de interagir com o aplicativo, em investir em energia eólica. A gente está tendo resultados, só que esses resultados a gente não pode ainda divulgar esses números, né, porque vai ser divulgado depois lá na tese, na defesa da tese, e depois daí sim pode ser tornado público. Quanto à viabilidade do sistema para ter uma residência aqui em Cachoeira do Sul? Bom, Cachoeira do Sul, assim como em qualquer outro lugar do país, tem um regime de vento específico, né? Tudo que é lugar tem. A gente não tem essa medição específica de Cachoeira do Sul. A gente tem uma média pelo mapa de vento, do mapa eólico brasileiro, uma média no Rio Grande do Sul que é aproximadamente 5,5 metros por segundo, velocidade média de vento. Então, no sistema, o usuário ele vai preencher essa velocidade de vento e vai preencher os dados ali das instalações que ele tem em casa e vai obter resposta. Dependendo da instalação que ele tem e do tamanho da turbina que ele selecionar no aplicativo, ele vai ter o benefício sim. Então, por exemplo, ele faz uma simulação, seleciona ali uma turbina, coloca a média de velocidade de vento, e vai aparecer ali o valor de investimento dessa turbina, quanto tempo ele vai ter de retorno financeiro para zerar o investimento dessa turbina e começar a se beneficiar e deixar de pagar consumo de eletricidade. Ele vai pagar, se ele tiver uma instalação com concessionária de energia, ele vai pagar pela disponibilidade de energia, mas não vai pagar o consumo. Então isso gera esse benefício econômico, além do benefício ecológico, é claro, de não emitir CO2 na atmosfera. Muito obrigada, então, pelas informações, professor. 12h22 pelo horário de Brasília. O governo do estado anunciou ontem um pacote de propostas para melhorar a situação das finanças gaúchas. Entre os projetos que serão encaminhados à Assembleia Legislativa está a extinção de fundações, autarquias e companhias. Cerca de 2.000 servidores podem ser demitidos, entre eles seletistas e cargos em comissão. A seguir, Daniel Nunes recebe convidados no estúdio para discutir as implicações dessas medidas para o estado gaúcho. O NT Sul volta já. O NT Sul já está de volta nesta terça-feira. Seja muito bem-vindo. Você que ligou sua TV agora, está acompanhando o NT Sul. E como a Darcy anunciou antes do intervalo, nós vamos tratar agora sobre este pacote anunciado ontem pelo governador José Ivo Sartori e que pode demitir 1.200 funcionários aqui no Rio Grande do Sul. E para tratar sobre esse pacote, que traz muitas medidas, visando aí economizar um valor significativo em dinheiro no governo do Rio Grande do Sul, nós vamos conversar com Júlio Mafuz, nosso comentarista de política, professor universitário, advogado, apresentador do Redação GVC. Boa tarde, Júlio, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos telespectadores. Também João Paulo Ferreira, nosso produtor do NT Sul, tem aí uma vasta experiência na área legislativa. João, boa tarde, obrigado também por estar com a gente aqui. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, professor Júlio. Um abraço a você que está nos assistindo. Perfeito. Bom, antes da gente bater um papo aqui sobre todas as mudanças anunciadas ontem, nós vamos ver um VT que traz aí uma contextualização rápida sobre as mudanças propostas pelo governo. O pacote prevê a fusão de secretarias e a extinção de 9 fundações: Fundação Piratini, Cientec, FEE, FEPAGRO, FDRH, Zoobotânica, Instituto de Tradição e Folclore, FEPS e Metroplan. Também de uma autarquia, a Superintendência de Portos e Hidrovias e da Companhia Rio Grandense de Artes Gráficas.
Com essas medidas, o Executivo conta economizar cerca de 137 milhões de reais por ano. Por meio de proposta de emenda constitucional, o governo também sugere a retirada da obrigatoriedade de plebiscito para a privatização da CE, Companhia Rio-Grandense de Mineração e Sulgás. Foi anunciada ainda a elevação da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores, que subirá de 13,25% para 14%. O aumento valerá para os funcionários dos 3 poderes. O pacotão também contempla alterações na licença-prêmio, que passaria a ser licença-capacitação, e adicionais por tempo de serviço, além do fim da remuneração para servidores cedidos a sindicatos. Em nota, o CEMAP, sindicato que representa os servidores das fundações, criticou as medidas apresentadas pelo governo e lamentou que os projetos de lei sejam enviados ao parlamento para votação no final do ano, quando a mobilização dos servidores é menor. Os 38 projetos de lei serão enviados à Assembleia nesta terça-feira, 30 deles em regime de urgência, que devem ser votados em até 30 dias. Realmente os ânimos estão todos acalorados a partir deste momento, né? Especialmente com essas previsões de demissões, reduções de incentivos. Como é que vocês viram, de maneira geral, esse projeto? Ele é realmente necessário para esse momento? Eu entendo que o governador ele se atrasou um pouco na tomada das medidas. Eu acho que o governador, esse tipo de ação, ela deveria ter sido praticada pelo governo no início do seu mandato, né? Eu discordo frontalmente do fato de se mandar um projeto de lei no final do ano, sem um tempo maior de discussão, principalmente com a sociedade civil. Eu vejo nesse projeto uma carência muito grave, que nós estamos apenas extinguindo fundações, estamos apenas mexendo em direitos dos servidores, mas eu não vejo nenhuma medida saneadora no sentido de se melhorar a prestação do serviço público. Eu acho que é isso que importa, no final das contas, para a sociedade. Ou seja, essas modificações melhoram em que a vida do cidadão? O principal argumento do governo, especialmente do governador José Ivo Sartori, é que se esse pacote não for aprovado, a gente vai finalizar, o estado do Rio Grande do Sul finalizaria 2018 com déficit de mais de 8 bilhões de reais. João, tu acha que resolve o problema financeiro do estado aí, esse pacote? Não, de forma nenhuma. Isso aí é claro que é uma opinião, né? Eu acredito que não resolve, até porque a bola de neve ela já vem aumentando, né, de anos. Né, não seria uma medida para resolver, talvez uma medida para diminuir o problema, né? Acredito, ontem acompanhei a coletiva do governador e também li alguma coisa, Júlio, a respeito de todas essas 40 modificações que estão sendo propostas. Acredito que algumas delas são pertinentes, né? Mas talvez se o governador e a sua equipe partissem pelo lado da negociação, de sentar, né? Porque para algumas pessoas soa meio impositivo isso, embora é apenas a apresentação de um projeto, né? Não existe nada definitivo sem a aprovação da Assembleia, né? E pela experiência que eu tenho, o professor Júlio é especialista em gestão pública, ele talvez concorde comigo. Aquilo ali vão sofrer inúmeras alterações com emendas, né? A hora que isso aí efetivamente for apreciado pelos deputados. Aliás, desculpa, João, te interrompi. Não, sim, é apenas colocando cada passo da sua vez. Acredito que essas 40 modificações propostas, elas não vão terminar como 40 modificações aprovadas pela Assembleia. Eu, particularmente, não acredito nisso. O senhor acredita que passa na Assembleia o projeto, professor Júlio? Olha, eu não sei em que pé está a base do governo, até porque o governo, nesse ano, era um ano de eleições municipais, nós não tivemos projetos polêmicos dentro da Assembleia Legislativa, mas a gente sabe que, por exemplo, tem deputados do PDT que são contrários a essas medidas, principalmente a extinção de fundações. A gente sabe que o PSDB está desembarcando do governo. O PSB, que é um partido da base, provavelmente também vai bater contra a extinção de algumas fundações. Então,
Eu não sei, isso vai ter que ter uma costura muito forte do governo do Estado na Assembleia Legislativa para a gente verificar efetivamente se esses projetos serão aprovados integralmente ou se eles serão modificados através de emendas, como bem lembrou o João. Provavelmente nós teremos muitas emendas e tem a pressão das corporações. Né? A gente também não pode esquecer disso. A demissão de 1.200 servidores é algo, eu acho até inédito no estado do Rio Grande do Sul. Agora, vocês acreditam que possa haver uma outra alternativa? Porque realmente a situação financeira do estado não é fácil, né? Ela é grave, vem piorando desde 1994, com modificações que a gente teve aqui no país, e alguma coisa tinha que ser feita, né? Os governadores, eles vêm financiando o déficit, né? Que na prática seria como o seu Daniel Nunes, que daqui a pouco está lá no rotativo já do cartão de crédito, aí eu vou numa financeira, pego um dinheiro, tapo um buraco aqui, compenso uma outra dívida de lá, mas continuo me afundando em dívidas. O que o governo poderia fazer efetivamente, a não ser uma reestruturação drástica como essa que foi apresentada ontem? Pois é, a grande dúvida é a redução drástica. Vai resolver o problema? Nós já fizemos isso no governo Antônio Brito, quando se vendeu a ideia que a privatização, entre aspas, de parte da CE, da CRT, a extinção da Caixa Econômica Estadual e outras companhias e outras autarquias e outras fundações resolveria o problema estrutural do Estado do Rio Grande do Sul. E não resolveu o problema. E me parece que algumas medidas poderiam ter sido tomadas. Por exemplo, por que não está nesse projeto a extinção do Tribunal de Justiça Militar? O argumento do governo, me permita, professor Júlio, claro, é que essa argumentação, essa sugestão teria que vir do próprio tribunal. Isso, inclusive, aconteceu. Eu não vou lembrar o ano, não sei se foi 2007 ou 2008, e no fim não passou na Assembleia. Né? E existe, inclusive, uma proposta de emenda constitucional tramitando na Assembleia, no qual o governo do Estado, através do seu líder, tem boicotado efetivamente, por exemplo, a extinção desse tribunal. Quer dizer, o que é mais importante para o desenvolvimento do Estado, se essa a colocação é extinguir o Tribunal de Justiça Militar ou a FEPAGRO, por exemplo, que presta um relevante serviço público na área de pesquisas para a agricultura? João, pela tua experiência aí com casas legislativas, o momento em que foi anunciado esse pacote do governador Sartori, e mais um detalhe, não seria aí uma espécie de estratégia também por parte do governo? Daqui a pouco tem aí uma intenção de fechar uma fundação ou tal, ou daqui a pouco, para poder ter uma margem de negociação aí, daqui a pouco não se fecha todas essas fundações, autarquias aí anunciadas? Bom, primeiro assim, eu sempre penso o seguinte, quando o Sartori assumiu o governo do estado do Rio Grande do Sul, ele sabia onde ele estava entrando. Todo prefeito que assume o mandato, ele sabe. Ele tem que ter um mínimo de condição de ciência do que está acontecendo. Primeira coisa. Segundo, eu acredito que concordo plenamente com o Júlio. As chamadas medidas impopulares, porque essa é uma medida completamente impopular, né? Principalmente para as categorias dos servidores públicos, né? Que visam aí fazer uma reestruturação, acho que deveria ter sido tomada antes. A gente está no meio, praticamente no meio do mandato, né? Ou seja, se você economiza, vamos colocar um número X, 2 bilhões até o final do governo, né? Você deixou de economizar 2 bilhões porque tomou a medida no meio do caminho, né? Isso é um lado. Acredito que eu ia até tocar nessa questão da FEPAGRO, né? Acredito que a própria TVE é um serviço de relevante prestação, né? Para o governo. Né? Não acredito, eu particularmente, Daniel, não acredito que todas essas fundações sejam colocadas em xeque e extintas. E principalmente o que me chama a atenção é o seguinte, quer dizer, um Estado que precisa se desenvolver, ele não pode abrir mão da sua inteligência. Quando eu proponho a extinção da FEPAGRO, da Fundação de Economia e Estatística, veja o caso da FEE. As pessoas, talvez o telespectador não tenha, né, o alcance do que seja a FEE, porque é uma coisa, pode digamos assim, distante, né? Meio distante, né? Porque é uma atividade meio... Mas ela é de fundamental importância, porque é ela quem faz todas as estatísticas do Estado do Rio Grande do Sul.
Nós não temos mais nenhum outro órgão de captação e e capacidade de planejamento de futuro que não seja a FEE. Quer dizer, então, nós vamos abrir mão da FEE, nós estamos abrindo mão da Agência Gaúcha de Desenvolvimento, nós estamos abrindo mão da Cientec, quer dizer, nós estamos abrindo mão da FEPAGO, nós estamos abrindo mão da inteligência, né, do Estado do Rio Grande do Sul, abrindo mão da TV educativa. Quer dizer, será que isso é de fundamental importância para resolver a crise do Estado do Rio Grande do Sul? Essa é a grande pergunta. E são conquistas que vieram ao longo do tempo, né? Simplesmente você está abrindo mão. Eu estou abrindo mão e não estou propondo uma alternativa, digamos assim, racional. Porque tu dizer assim, não, tá, eu não vou extinguir a FEE, eu vou pegar a FEE e vou jogar ela lá dentro da Secretaria da Fazenda. Não, tu está extinguindo a FEE. Né? Agora, se tu fizesse um rearranjo, por exemplo, e eu tinha defendido isso, defendi aqui em alguns comentários isso, que talvez fosse o caso de tu mexer nas estruturas, porque as estruturas muitas vezes são caras, mas tu poderia reagrupar essas fundações. Por exemplo, a UERGS poderia ser um grande guarda-chuva que abrigasse essas fundações, né, e pudesse continuar prestando esse serviço público. Porque veja o caso, por exemplo, dos funcionários da FEPAGO. Esses não poderão ser demitidos porque eles são estatutários. São eles, na sua grande maioria, doutores. Onde é que eu vou colocar esse pessoal da FEPAGO? Onde é que esse doutor, pesquisador, vai fazer pesquisa? Você não tem uma área para Se eu não tenho uma área, eu vou botar ele lá dentro da Secretaria da Agricultura. Para quê? Para fazer, para carimbar, para arquivar papel? Entende? Quer dizer, então eu estou abrindo mão disso. Estou abrindo mão, sabe? É isso que me preocupa. Eu estou abrindo mão da inteligência do Estado do Rio Grande do Sul. Eu queria discutir com vocês aqui rapidamente um assunto que, inclusive, o próprio João Paulo, que é o nosso produtor, levantou numa das nossas reuniões de pauta aqui do NT Sul, sobre a questão. A gente tem uma espécie de demonização, ultimamente, àquele que é o cargo de confiança. O camarada que foi contratado pelo governo, ele não é um concursado, mas que na prática, na maioria das vezes, carrega o piano nas costas. Óbvio que eu não vou aqui falar mal de quem é concursado, porque evidentemente temos muitos concursados extremamente competentes. O professor Júlio acabou de citar o caso dos doutores lá da FEPAGO, e a gente sabe do trabalho que realizam. Mas realmente a gente tem uma pressão em cima daquele que não tem estabilidade no seu emprego e que ele precisa de resultado para poder se manter. A gente não tem ultimamente aí uma inversão dessa questão de que se fala muito em terminar com quem está ali num cargo de confiança, com a função gratificada, mas no fim são funções importantes, né? Sim, o CC ele exerce uma função importante. O grande problema é que muitas vezes os CCs são utilizados apenas para preenchimento de cargos em acordos políticos. Eu acho que são duas coisas diferentes. A importância do CC, né, que eu entendo importante, e como o cargo de CC é preenchido. Acho que o grande problema é como o cargo do CC ele é preenchido, e não a demonização do CC como um todo. É que nem aquela história do jogador de futebol. O cara é ruim, mas a culpa não é dele. A culpa é do dirigente que contratou. E o que acaba acontecendo, né, nessa questão dos CCs é que em grande parte das nomeações são feitas de forma política e não técnica. Né? Se você conseguisse criar um mecanismo de unir as duas coisas, o político, que é importante, né? Eu acredito que o gestor ele também tem que ter a confiança na sua equipe. Isso aí é uma coisa que não tem como se discutir, porém ele pode selecionar melhor as pessoas, colocando pessoas que olhem os dois lados da questão, de forma técnica e de forma política. Né? E muitas vezes acaba sendo crucificado o CC justamente por conta disso. Eu me elegi, né? E o Júlio me ajudou, e eu tenho que colocar o Júlio em algum lugar. Claro. Entendeu? Então que eu coloque o Júlio numa condição que ele realmente saiba prestar um serviço, né, para a comunidade, o que acaba muitas vezes não acontecendo. Eu vou entrar também num ponto um tanto ideológico, uma área que certamente o professor Júlio aqui domina bem, que é a questão de Estado mínimo, né? Obviamente que se discutiu, e agora em toda essa questão aqui do que vai cortar, o que não vai cortar, se discutiu o aspecto, o que o Estado precisa prover para a sociedade, afinal. Então a gente tem aquele velho conceito do Estado
mínimo, provendo somente a educação, meia dúzia de coisas, isso. O professor Júlio é um defensor da questão da eficiência, independentemente de qualquer coisa. Ainda comentou sobre isso, eu ouvi hoje de manhã o programa dele na rádio. Como é que o senhor vê, professor Júlio, essa questão? Se a gente minimiza os serviços, isso é sinônimo, é uma garantia de que a gente vai ter um Estado eficiente ou não necessariamente? Não necessariamente. Entra nesse detalhe. Eu acho que o tamanho do Estado ela é uma discussão do século XX, já não passou, é do século XXI. Né? Eu acho que o Estado ele precisa ser eficiente. Talvez em alguns momentos eu precise ter um Estado um pouco maior, às vezes eu possa ter um Estado um pouco menor. O grande problema nas medidas que o governador Sartori está tomando é que efetivamente vai precarizar o serviço público. Esse serviço público será preenchido por quem? Quem é que vai... Vou pegar o exemplo da FEE. Quem é que vai fazer a catalogação dos dados para o Estado do Rio Grande do Sul? Nós vamos contratar uma empresa privada? Eu garanto para vocês que se nós contratarmos uma empresa privada para fazer isso, ela vai cobrar muito mais caro do que a FEE hoje tem de orçamento. Então, eu acho que o detalhe é esse. Algumas medidas precisam ser tomadas? Sim, precisam ser tomadas. Talvez tenhamos que ferir, entre aspas, direitos dos servidores públicos? Não, talvez sim, mas a gente precisa ver qual é o impacto disso na prestação do serviço público. Simplesmente cortar, a gente já viu isso na curta experiência republicana brasileira, que isso não funcionou. Não funcionou. Talvez porque quando se fala em reestruturação, a primeira coisa que se pensa é na questão financeira. Só que aí você corta a questão financeira. Só que você também corta os serviços que são oferecidos. Né? Eu concordo 100% com o Júlio, porque o quanto vai custar, por exemplo, no caso, se o Estado precisar contratar determinado tipo de serviço, né? Foi extinta um órgão do governo e hoje ele precisa contratar. Duas são as opções. Ou ele vai pagar mais caro ou ele vai deixar de prestar o serviço. Isso entra, me permite, João, é aquela mesma retórica que muitas vezes eu escuto. Dizem assim, mas uma universidade pública custa muito caro. Né? É muito mais barato o Estado comprar vagas na iniciativa privada. Tu achas que o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, vamos pegar o caso da UERGS, que não está nesse bolo, tu acha que o Estado do Rio Grande do Sul estaria distribuindo 5 mil ou 6 mil bolsas para alunos estudarem em universidades privadas? Obviamente que não. É impossível. Quer dizer, vai acabar deixando de prestar aquele serviço. Então, o que eu vejo nessa questão da modernização é nós trabalharmos com o conceito de eficiência. Isso eu não vi no pacote. Né? Eu só vi corte, números, e o número tu interpreta da forma como tu quiseres. Né? O resultado lá na frente, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, a gente não sabe. Né? Então, olha, e é muito triste, eu volto a dizer assim, eu vou pegar na questão humana. Tu imagina como estão se sentindo hoje essas 1.200 famílias que podem perder, né, o seu emprego. Vamos fazer o seguinte, vou aproveitar aqui o gancho do professor Júlio Mafuz. Enquanto nós estávamos aqui conversando, nossa equipe está acompanhando esse aspecto também, conversaram com alguns servidores. A gente vai ouvir um depoimento de um dos servidores da TVE. Confira agora com a gente. Então, realmente, nós, funcionários, estamos todos muito abalados, consternados, chocados, porque a gente não acreditou, né? Ninguém queria acreditar que o governo fosse capaz de uma atitude tão drástica e tão ineficaz. Mas, ao mesmo tempo, com muita garra. O espírito aqui é de luta, é de garra, é de mobilização. Nós estamos mobilizados em frente à Praça da Matriz, nós vamos conversar com os deputados, nós estamos, como se diz, bombando nas redes sociais, muitas adesões de toda a comunidade artística, cultural, de ouvintes, de telespectadores da rádio e da FM Cultura. Então, a ideia é lutar e não deixar esse pacote de maldades acabar com a TVE, Helena. São 240 funcionários, né, Angélica? Sim, concursados, a sua grande maioria, funcionários qualificados. Nós temos um corpo de funcionários que em poucas emissoras, eu acho, do Brasil, eu diria que existem tantos funcionários
com mestrado, com doutorado, com pós-graduação, pessoas que estudam a comunicação, que estudam televisão. Esse é o nosso quadro de funcionários. A TVE custa R$2 milhões por mês para o Estado. Num ano, cada cidadão gasta menos de R$3 para manter a TVE. O custo, se nós formos pegar o gasto, o investimento na TVE em um ano, dividir por cada gaúcho, dá menos de R$3. Esse custo, ele não pode ser mensurado, porque o que a TVE fez ao longo de todos esses anos foi fomentar a cultura do Rio Grande do Sul. E existem outras medidas que o governo pode tomar para gastar menos. Ele pode fomentar a TVE de outras maneiras, com apoios culturais. O governo gasta 5 TVEs por ano só em publicidade oficial, em 4 ou 5 veículos de comunicação, que são os que mais recebem. Se a gente pegar o ranking dos investimentos do governo do Estado, grandes veículos de comunicação que todos nós sabemos quais são, a TVE é uma das últimas, é uma das que menos recebe. Então que deixe de gastar nas emissoras privadas e valorize aquilo que é público, porque aqui a gente faz comunicação de qualidade, aqui a gente faz comunicação sem preocupação com interesse comercial. A TVE não vai ser extinta porque os deputados não vão deixar. E a gente vai fazer esse apelo muito forte para os deputados, inclusive para os deputados aí de Cachoeira do Sul, como o deputado Marlon Santos tenho certeza que nós vamos procurá-lo e que ele vai nos ouvir, vai entender as nossas reivindicações e não vai votar a favor desse pacote. O sentimento do servidor, evidentemente, não poderia ser outro, senão de consternação. Eu quero aproveitar aqui e para a gente tratar também sobre o impacto, se materializando todo esse pacote de medidas aí anunciados pelo governador Sartori. Como o Estado do Rio Grande do Sul vai reagir a essa situação? Tendo mais de 1.000 desempregados da noite para o dia, né? Talvez isso possa impactar comércio, tantas outras áreas. O que pode acontecer com o Estado a partir daí? Olha, eu acho que o impacto nós já vamos sentir agora no Natal. Porque mesmo que não haja essas demissões, e mesmo que esse projeto seja aprovado na Assembleia Legislativa, essas demissões não acontecem do dia para a noite. Claro. O governo vai ter um prazo aí de mais 5, 6 meses até essas demissões se efetivarem na prática. Mas mesmo assim, essas pessoas hoje já vão deixar de comprar no comércio. Então, tu vai ter um impacto muito grande. A própria questão do não pagamento do 13º salário, quer dizer, isso está muito bem condicionado pelo governador. O governador não vai pagar o 13º do funcionalismo público se não for aprovado esse pacote. E em sendo aprovado o pacote, vai pagar apenas 50%. E um outro detalhe que também eu acho que passou despercebido, né, pela população é a alteração da data do pagamento. Sim. Dos servidores. Que o governador quer que seja no 20º dia útil. Ou seja, se tu for analisar profundamente isso, o que o governo quer... É legalizar o parcelamento. Não, pior do que legalizar o parcelamento, ele quer pedalar, institucionalizar um pedal de 30 dias. Quer dizer, ele vai suprimir do orçamento 30 dias do pagamento de folha. Agora, o funcionário vai fazer barulho em relação a isso. Vai fazer barulho, mas tu imagina assim, ó, eu ao invés de receber agora dia 30... vai receber só no próximo dia 20. Eu vou receber só no próximo dia 20... Não, 20 não, eu vou... 20º dia útil. 20º dia útil, tem mais esse pode detalhe. Cair lá no 24 claro. Ou 25, quer dizer, então eu estou dando 25 dias, talvez, de fôlego para o governo. Então, essa também é uma medida impactante, que na verdade é, entre aspas, um calote que o governo do Estado estaria dando nos servidores públicos, no qual ele faria uma receita. Agora, professor Júlio, aproveitando aqui... 1 bilhão, tu tira aí. Nessa conta aí. Nós estivemos, e o João esteve junto, desculpa, João, só um segundinho, segura aí sua informação. A gente fez uma entrevista no mês de julho, se eu não me engano, junho ou julho, com o governador José Ivo Sartori, e ali naquele período a gente já tinha a expectativa de que as folhas pudessem vir a coincidir, que o governo não teria dinheiro para pagar as folhas em dia. Na verdade, essa situação se materializa e essa é uma forma de disfarçar um pouco isso também, né? Sim, não tenha dúvida. O que eu ia perguntar para o Júlio é o seguinte: 1 bilhão, né? Com essa, vamos chamar de pedalada, né? O que é que vai ser feito com esse dinheiro? Essa é uma boa pergunta. Primeira coisa. Vão pagar juros? Segunda coisa: 1.200 funcionários que são demitidos, que são desligados.
Isso aí também vai ter um custo para o governo. Claro. E não é um custo baixo. Agora, eu ainda insisto e bato na tecla, porque eu só ouvi falar de corte, só que todas essas medidas também geram um custo para o governo. Inclusive, né? As demissões gerariam mais de 50 milhões, é isso, só o custo das demissões, né? Então, é por isso que às vezes eu vejo coisas que eu acho que são viáveis. Né? Até antes aqui de a gente começar o bate-papo, eu estava conversando com o Júlio aqui e a gente estava falando a questão do duodécimo. Eu, particularmente, acho que essa é uma medida acertada. Vamos descrever um pouquinho o duodécimo para quem daqui a pouco não está habituado com essa linguagem. Professor Júlio, explica para a gente. O duodécimo é aquele valor, 1/12, né, que o Executivo é obrigado constitucionalmente a repassar para o Poder Judiciário, para o Poder Legislativo e atualmente, em função, digamos assim, da estrutura do Estado, ele passa isso para a Defensoria Pública e para o Ministério Público. Só que esse duodécimo hoje, esse 1/12, ele é calculado em cima do orçamento. Não em cima daquilo que é realizável. Não em cima da arrecadação. Da receita corrente líquida. Sim. Né? Então, o que muitas vezes acontece é que o governo acaba gerando um déficit em cima pelo repasse que ele faz do duodécimo aos demais poderes. Então, o que o governo quer com isso? Eu vou repartir a conta. Eu vou cortar na carne, eu vou ter que demitir funcionários públicos, porque esses funcionários públicos, todos eles são do Executivo. Então, eu também vou jogar esse ônus para os demais poderes. Agora, como é que esses poderes vão reagir em relação a isso? Aí é um outro problema, porque eu não sei, em tese, se isso seria constitucional. Certamente, a partir daí, e muito provavelmente, a gente vai ter uma série de ações aí de servidores e de questionamentos. Esse é um processo, uma proposta desta, mesmo aprovada pela Assembleia, é um processo que pode demorar muito tempo em função de uma espécie de judicialização, né? Eu acho que a questão do duodécimo, sim. Eu acho que a questão da demissão dos servidores não, porque são seletistas. Sim. A partir do momento que o governo governo tem esse resolve direito, desligar, ele desliga e ponto final. A extinção da fundação implica efetivamente no desligamento desses servidores. E a gente não pode esquecer que os estatutários, muito embora eles não sejam demitidos, eles ficam à disposição. E enquanto eles não forem lotados, eles ficam recebendo apenas 50% dos seus vencimentos. Muito bem. Mais alguma consideração sobre este assunto? A gente poderia, talvez, tratar sobre ainda muitas temáticas sobre isso, sobre a questão previdenciária do Estado, que é gritante. A gente tem aí, daqui a pouco, um investimento muito grande em pessoas que já estão aposentadas, né? E na prática, quem está na ativa aí é uma porcentagem bem menor do que aqueles que já aposentaram. É um outro problema que o Estado tem para enfrentar. Poderíamos falar sobre os protestos que certamente virão a partir de agora, mas o nosso tempo é escasso, a gente precisa encerrar aqui o NTSU. Alguma última consideração? Eu acho que essa questão do servidor, da contribuição previdenciária, mas principalmente em algumas alterações nas categorias, por exemplo, policiais militares e alguns outros servidores civis, isso também vai gerar um conflito muito grande dentro da Assembleia Legislativa. Então, nós vamos ter que precisar ver de que forma os deputados vão encarar esse desafio. Porque ser governo significa ônus e bônus. A grande pergunta é, será que os deputados que são da base do governo, mas não são do PMDB, eles estão dispostos a assumir esse ônus? João Paulo. Daniel, eu sou bem prudente, eu prefiro, eu vou aguardar os próximos capítulos aí para a gente ver o que aconteceu. Eu particularmente tenho a minha opinião. Eu acho que essas 40 medidas, elas não chegam nesse número, no final. E só me lembrei de uma coisa aqui, Júlio. Você falou de pedala, né? Pedalar o salário do servidor, né? Isso pedalar para frente. Mas ele também está querendo pedalar para trás a questão da arrecadação do ICMS, das indústrias, né? Tirando do dia 21 para o dia 12. Então grita o funcionário público porque não recebe. Grita a indústria. E grita a indústria também, que gera emprego, que gera riqueza, que movimenta o comércio, porque na verdade é uma pedalada para trás, né? E que vai acarretar um ônus muito grande para a iniciativa privada. Uma última pergunta. A votação na Assembleia é aberta? É aberta. A votação é aberta. Muito bem.
O NT Sul de hoje fica por aqui, agradecendo a participação do João Paulo, nosso produtor. Valeu, João. Obrigado, Daniel. Um abraço, professor Júlio. Obrigado por estar com a gente. Obrigado pela presença. Obrigado, Daniel. Obrigado, João Paulo. E obrigado aos telespectadores aí pela paciência. E a gente segue acompanhando todos os desdobramentos deste pacote anunciado ontem, que hoje chega à Assembleia Legislativa. E o professor Júlio estará com a gente aí também nos próximos dias, contextualizando todos os acontecimentos. Uma ótima tarde para você, um ótimo dia. Amanhã ao meio-dia tem o NT Sul outra vez aqui com Darcy Visan. Até lá, tchau!